E se você investe em infra-commerce, você precisa ficar neste vídeo até o final, porque vamos falar aqui, sobretudo, de uma mudança que houve nas taxas de aluguel de infra-commerce, o que pode ter provocado esta subida até interessantíssima nesses últimos dias. Vamos dar uma passada sobre alguns fatos relevantes que continuam impactando a empresa, entre outros pontos: mudança de controladoria, venda de ações. Então, a gente vai fazer aqui um vídeo bem completo sobre as últimas novidades desse ativo que vem chamando bastante atenção do mercado, quer seja pela sua própria queda, só em 2024 por volta de 90%, como nós podemos aqui observar, mas também uma franca recuperação nesse curto prazo, que tem feito com que muitos ou traders, né, somente para swing trade, ou também para investidores de longo prazo, coloquem aqui as suas fichas. Bom, uma coisa é fato, aqui quando a gente entra no próprio RI da empresa, a gente consegue perceber que desde os últimos tempos a Infracommerce entende a situação que ela está e ela vem aqui se movimentando, ou seja, fazendo mudanças administrativas, contratando novas pessoas, mudando a parte de gestão, lançando plano de reestruturação e também memorando de entendimento, ou seja, fazer com que estique um pouco as suas dívidas, que ela possa ter capital de giro, dinheiro em caixa, para poder sair aí desta situação. Então a gente não pode desprezar todos esses fatos de que realmente a empresa busca fazer muito bem a sua lição de casa. O que realmente emperra a situação é que muitas casas de análise deram recomendação de compra no ativo, especialmente lá na faixa de R$ 9,00, 10. Também vi algumas dando recomendação a R$ 12,00, e de lá para cá foi um caos total, ou seja, só em 2024 90% não é para qualquer um. Uma coisa que você tem que tomar cuidado quando você investe em infra-commerce é que ela é uma empresa que custa, obviamente, casa de centavos, e quando você tem uma empresa nesta ordem, o denominador mínimo negociado na bolsa é 1 centavo. Então, se é 1 centavo e a ação trabalha próximo de 17, 14 centavos, qualquer centavo que mude aqui na cotação gera um impacto de 4, 5, 8 até 10% no ativo. É por isso que quando você olha, por exemplo, numa escala diária, você vê todas essas escadinhas aqui, não é um gráfico contínuo ou aritmético, como a gente costuma observar. São sempre essas escadinhas. E cada escadinha dessa representa uma alta considerável. Então, tome bastante cuidado, porque volatilidade é o prato do dia em ações, né? Nesta ordem de preço, 17, 18, 20, 30 centavos, como há alguns ativos aí. O que a gente pode perceber é que houve realmente uma depreciação muito grande nas últimas 52 semanas, quando a gente fala em anos. Há um ano atrás era um ativo de R$ 1,92 e hoje praticamente aí a gente pode colocar como quase que pozinho, né, 17 centavos, infelizmente. Uma baita de uma empresa líder no setor, que tem penetração aí em toda a América Latina, mas realmente está deixando a desejar na questão de cotação. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês fazem hoje com o infra-commerce? Fazem o swing trade, pensam em longo prazo, coloca aquele dinheiro do cafezinho, a famosa pimentinha, né? Então eu queria saber aí de vocês. E para a gente continuar aqui a nossa explanação, eu quero mostrar para vocês um dado interessante no site do Fundamentos. Eu falei disso no vídeo passado, mas vale a nossa lembrança. Eu gosto de utilizar o site do Fundamentos para saber o que os controladores estão fazendo com as suas ações. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e digitar o ticker da empresa, IFCM3, pegar a própria Infracommerce, pedir aqui para exibir, vou vir aqui em dados históricos e insider. Sim, aqui eu consigo ver exatamente o que os controladores estão fazendo. A gente até pode observar aqui, olha, que aqui fala, olha, o que os controladores, conselho de administração, diretoria, entre outros, né, estão fazendo com suas ações. Sempre que você ouve esse nome insider trade, né, que é uma prática ilegal, né, pessoas lá dentro se movimentar antes de algum fato relevante, você consegue observar aqui.
E no mês de agosto, tivemos aqui uma saída, né, bem grande de quantidade de ações. Quando você vê o sinal negativo é venda e positivo é compra. Então, por exemplo, no final do ano passado, tivemos uma compra de 26 milhões de ações a R$ 1,60. E no mês de agosto, finalzinho aí de mês de agosto, salvo engano, no último mês nós falamos aqui sobre esta venda, Banco BTG, houve uma saída de 30 milhões de ações. Do resto, é mais algumas compras pequenas e alguns traders grandes esporadicamente. Então é uma coisa que você tem que ficar atento. Eu estou curioso para saber aqui o novo relatório, ele tem uma latência de aproximadamente 45 dias, o relatório do último mês, do mês 9, para saber algumas posições consolidadas, se estão realmente comprando ou continuam vendendo as suas ações. Lembrando que a Infracommerce lançou aqui, né, uma questão para votação em assembleia em que tira uma trava da quantidade total de ações que ela pode emitir, podendo chegar até 5,8 bilhões de ações aí que ela pode gerar. Até porque ela precisa desse dinheiro para poder gerar caixa. Então é uma coisa aí que a gente tem que estar atento. Então o que a gente consegue observar aqui realmente essa venda recente. E o ponto que eu quero mostrar para vocês, que eu até falei que é a novidade aí no vídeo, que é o seguinte, ó, você vai fazer assim, ó, você vai entrar aqui nesse site, no Invest Site, ó, Invest Site, você vai digitar o ticker da empresa, no nosso caso IFCM3, aí da Infracommerce, ele vai localizar e está tendo uma mudança interessante nesse último período. Ó, vem aqui em aluguel de ações, posição. Fala para mim se você conhece aqui esse dado, né, sobre taxa de aluguel, quantidade de ações alugadas. E se a gente vier aqui embaixo, olha, onde eu tenho, aqui eu consigo observar o aumento de capital da empresa, as ações que podem mudar. Veja o problema aqui, que é até uma crítica minha que eu já falei para vocês, né? Hoje a empresa tem 637 milhões de ações. Ela quer tirar essa trava e passar para 5,8 bilhões de ações. Não tem nem como caber aqui no gráfico isso daqui. Mas vamos lá. Olha só que interessante. Perceba que Infracommerce estava com a quantidade total de ações alugadas, está vendo aqui que é porcentagem? Nesses piores momentos, ela chegou a bater quase 10% das suas ações alugadas, tá? No pior cenário. Só que agora, nesses últimos dias ou semanas, vamos pegar aqui a partir do mês 8, olha, 20 de agosto. Tá vendo que a quantidade de ações alugadas saiu de 10%, o que é muitíssimo, é muita ação alugada, ou seja, está muita gente vendendo a descoberto, torcendo para ela cair mais e lucrar com a diferença, tá? Mas veja o que está acontecendo. Ó, a partir aqui do dia 20, mais ou menos, de agosto, as ações saíram de 10% da quantidade total de ações alugadas e caíram aqui praticamente 50% para 5% de ações alugadas, ou seja, teve uma queda de 50%. De duas uma, ou os contratos aqui venceram e ninguém renovou, né, das ações alugadas e desses vencimentos, ou não estão mais alugando porque estão com medo dessa ação explodir e eles ficarem totalmente rendidos, tendo que sair jogando a ação a mercado. Então, isso daqui pode ocasionar, é um cenário típico de short squeeze. O que é o short squeeze? Quando a ação começa a vencer esses contratos de venda descoberto e ele começa a escalar, igualzinho aconteceu com o Ambipar. Ambipar tinha muitos que estavam apostando na queda, então todo mundo começou a lançar a venda descoberta. A quantidade de ações alugadas de Ambipar subiu absurdamente. Só que quando a ação começou a subir, esses contratos começou a vencer, começou a ter efeito em cascata, começou a liquidar todos os outros contratos e foi buscando os preços acima. E aí você tem o efeito short squeeze, você não segura mais o preço. A Ambipar saiu de R$ 8,00 e foi a R$ 130,00, você pode conferir aí no gráfico. Então, pode aqui, né, ocorrer um efeito, não estou dizendo que vai ocorrer, mas com o vencimento dos contratos, a quantidade de ações alugadas caindo, ele pode começar a vencer aquelas outras ações, aqueles outros preços que estão pendurados no book. Se você quiser uma explicação um pouco mais profunda, a gente pode falar mais sobre isso, o efeito short squeeze, que acontece em algumas ações, tivemos o caso recente de Ambipar. Mas vamos continuar aqui a nossa análise. Perceba que aqui, a partir do mês 20, houve uma queda da quantidade de ações alugadas, e vamos ver o que aconteceu a partir do dia 20/8 lá no gráfico. Então vou vir aqui, vou aproximar, buscar aqui 20 mais ou menos, olha só o que aconteceu nesse período. Tá vendo que aqui, olha, houve uma queda, olha lá, ó, houve uma queda, né, destas ações, e depois aqui, olha, eu tive uma consolidação de preço.
Então tá vendo que aqui o 10% foi bem mais ou menos nesse período? Olha lá, ó, de agosto mais ou menos 18, 17, 16 de agosto, eu tive esse pico aqui de ações alugadas. Tá vendo? Esse pico de ações alugadas. Quando ela caiu, caiu também aqui, olha. Então, se a gente observar, caiu e caiu a quantidade de ações alugadas. Agora, a partir aqui, olha, desse período de 20/9 até agora, 3/10, 4/10, olha o que aconteceu com as ações agora no nível de 5%. Se a gente observar aqui, olha lá, ó, 5, 6/10. Ó, vou até tentar pegar aqui uma calculadora. Pegar aqui 5/10, pegar daqui para cá. Olha lá, ó, já teve um aumento de 25%. Então, olha só que interessante. Uma queda de 5% de ações alugadas gerou 25% no aumento da cotação das ações dela. Então, o que eu consigo tirar de conclusão é que o efeito de ações alugadas em infracommerce é extremamente sensível, porque eu estou entendendo que existem muitos contratos de ações alugadas com venda descoberto. Esses contratos vencendo pode ter uma mudança no cenário aí no curto prazo. O que você acha dessa tese? Você acha que eu estou viajando muito? A gente tem que aprofundar um pouco mais e discutir isso? Coloca aí no campo dos comentários, especialmente se isso é novo para você. E se você também compartilha de uma outra tese, que é que eu compartilho mais fielmente, dos dividendos, eu trago aqui a nossa tabelinha atualizada dos dividendos. Petrobras ainda em primeiro lugar, 19,28%, seguido pela Copasa, faremos um vídeo logo sobre ela. Depois a Petrobras, o ticker 3, CEMIG, Metal Leve, falamos bastante. Nosso próximo vídeo sobre a Auren Energia, Bradespar aqui também figurando, Cury compensando a ciclicidade pagando bons dividendos, a CSN, a empresa mãe, depois vem a CSN Mineração, sua subsidiária, Brasil Agro e Caixa Seguridade. Pessoal, fiquem atentos aqui às ações de commodity. Macroeconomia, mudança no cenário global influenciam muitas commodities. Não é à toa que estão pagando excelentes dividendos, tá? Tem muitas commodities pressionadas que podem realmente subir aí no curto prazo, falaremos também sobre ela. Outro ponto interessante também é o nosso painel inteligente de ações, que nos mostram oportunidades cristalinas de ações até com alto ganho e potencial. Já estamos chegando a 700 acessos, ainda está no plano vitalício, logo volta, né, para o plano anual, mensal, mas por enquanto eu estou deixando aí no vitalício para aqueles que ainda não adquiriram poder entrar aí, né, e adquirir o painel. Vou deixar o link na descrição e também nos comentários. Veja como que ele pode te ajudar. Ó. Eu vou vir aqui e vou pegar apenas as ações baratas de Benjamin Graham, o pai do Warren Buffett, né, na questão de investimento, e Joe Greenblatt, né, o cara que venceu o mercado por 20 anos. Olha lá. O que é barato para eles? Né? Então aqui eu fiz o filtro só das ações que são baratas. Também posso vir aqui e colocar um filtro de liquidez, ações que pelo menos tenha 50 mil de liquidez aqui. Ó. Opa, coloquei 500, 1, 2, 3, 50 mil. Pronto. E que pelo menos pagam alguma coisinha de dividendo. Olha só que painel, por isso que a gente chama de inteligente. Pelo menos 1%. E aqui, dá uma olhada, eu tenho ações barata para os dois fundamentalistas e aqui o potencial. Isso daqui é novidade na nova versão, tá? Olha. Ação com potencial de 63%, tem uma de 110, 145, tem uma ação de 290%, preço atual em R$ 7,00, podendo chegar a 30. Ação com 126, 290, 172%, ação conhecida. Então, eu vou deixar aí o link para vocês na descrição e também nos comentários, caso vocês queiram acessar, é por tempo limitado, que vai ficar aí o plano vitalício. É uma taxa bem pequenininha que você paga e tem as atualizações para o resto da vida e não precisa pagar mensalidade, tá bom? Logo volta para o plano anual. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí no vídeo e também compartilhar o nosso conteúdo e se inscreva no canal para estar sempre recebendo aí essas informações fresquinhas. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.